Onde está a sua pátria? Capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses, versículos 20 a 21. Lemos o seguinte: Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Prezados ouvintes, o cristão é uma pessoa diferente das demais, porque enquanto a maioria das pessoas aqui na terra tem sua pátria aqui mesmo, uma pátria terrena, o cristão tem duas pátrias ou duas cidades, como queiramos. E Paulo declara que a cidade de um cristão não é terrena, é celestial. Então, enquanto nós vivemos aqui na terra, nós temos que reconhecer como cristãos que nós somos peregrinos, forasteiros e, usando uma linguagem moderna, ou turistas. Porque o nosso tempo neste mundo é limitado. Jesus, quando foi inquirido se devia pagar tributos a César, conforme Mateus 22, 21, ele pediu uma moeda, perguntou de quem era a efígie que estava na moeda, disseram, de César. E ele disse então, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Isso implica dizer que cada pessoa cristã tem deveres para com as duas pátrias, a terrena e a celestial. Agora, prezado ouvinte, você que nos ouve nesta manhã, nós lançamos uma pergunta para você. Onde é a sua pátria ou a sua cidade? Conosco respondemos, nossa pátria é no céu. Disse Paulo, a nossa cidade está nos céus, então mostrando assim que nós temos uma pátria terrena e a outra celestial. Jesus, antes de partir deste mundo para o céu, primeiro ele preveniu seus discípulos, em João 14, versículos 2 e 3, que ele iria preparar-nos lugar. Depois ele voltaria e nos levaria para si mesmo, a fim de que ele pudesse levar-nos para estar com ele para sempre. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9, quando fala da partida de Jesus, diz o seguinte: quando dizia isto, vendo-o eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Então nós dizemos, Jesus foi nos preparar lugar, moradas celestiais, e um dia ele retornará para nos levar para ele. Morada santa, morada incorruptível. E eu então repito a pergunta: onde está ou onde é a tua pátria? Onde é o teu lar futuro? Teu lar presente, na mesa de um bar, nos salões de bailes, nos cassinos, e nós dizemos que o nosso é o céu. Quem é o construtor da tua pátria? O da nossa é Deus. No livro de Hebreus, capítulo 11, o escritor bíblico repete a sua esperança
E ele diz a respeito desta pátria celestial que Deus é o construtor desta cidade que aguardamos um dia estar lá. Diz a Bíblia Sagrada que nós estaremos para sempre com Ele lá, na pátria celestial, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então há muitas pessoas que fazem a sua expectativa quanto à sua cidade futura, confiando em Confúcio, confiando em Buda, confiando em Pedro, confiando em Maria, confiando em Maomé, outros confiam nos sábios deste mundo, mas a nossa esperança, o nosso fundamento é nosso Senhor Jesus Cristo, e o apóstolo Paulo declara que não se pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. Agora, se nós somos cidadãos da pátria celestial, quais são as provas da nossa nacionalidade celeste? Respondemos, essas provas podem se dar através de nossas palavras, de nossos costumes, de nossa maneira de trajar, como também acerca de onde está o nosso futuro. Nossas palavras, nosso falar revela nossa origem. E Pedro, ele um momento muito difícil da sua vida, quando ele se sentou junto dos escarnecedores inimigos de Jesus, e eles então reconheceram em Pedro que era um seguidor de Cristo por uma maneira muito singular. Disse a empregada que fazia a declaração: tu és um deles. E dizia: a tua fala o denuncia. Pedro não podia se omitir, porque a sua maneira de falar revelava que ele era realmente um seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo declara que o cristão também pode ser conhecido pela forma de se comunicar. No capítulo 5 da carta aos Efésios, no versículo 11 e 12, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Então está aqui uma maneira que pode identificar uma pessoa cristã quando sua forma de se comunicar é diferente, porque revela a sua nacionalidade, a sua posição celestial. E para que nós possamos então falar, considerando que a boca fala do que está cheio o coração, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, declara que a palavra de Cristo abunde em cada um de nós. Se a boca fala do que está cheio o coração, quando as palavras de Cristo estão presentes em nossos corações, nós falamos de modo diferente, que caracteriza a nossa nacionalidade celeste. Nossos costumes são: o crente está sempre presente nos cultos, procura orar, procura cantar louvores a Deus, procura ler a Bíblia, falar de Cristo, da maneira que nos seus dias ele estava presentemente na sinagoga com muita frequência. E nós perguntamos:
quais os seus costumes. Esses costumes identificam que você realmente é um cidadão da pátria celestial. Nossas roupas, conhecemos o soldado, o policial pela sua farda, o operário pelo seu macacão, seu uniforme de trabalho, e o crente é reconhecido por seus trajes diferentes do mundo. Na nossa maneira de trajar, revela também a nossa tendência ou terrena ou celestial. E por fim, no capítulo 6 de Mateus e no versículo 21, surge a pergunta: onde está o seu coração? Seu coração está envolvido com as coisas celestiais ou você se preocupa apenas com as coisas materiais? Repetindo, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E por fim, dizemos que uma pessoa que tem essa esperança celestial, como Paulo diz, a nossa cidade está nos céus, onde nós aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para se tornar igual ao seu corpo glorioso. E nós lemos que esta ocasião, quando isto se dará, essa transformação, é apontada na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, no arrebatamento, nosso corpo será transformado de corpo mortal para corpo imortal, segundo o texto que nós temos lido aqui, Filipenses capítulo 3, 21. Ele transformará o nosso corpo abatido, decrépito, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Dar-se-á então essa transformação. Nós dizemos, pois, que não seremos espíritos sem corpos. Teremos um corpo incorruptível, um corpo imortal. Isso se vê também em 1 Coríntios 15, 51 a 53. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Não sabemos descrever totalmente a forma deste corpo glorioso, mas uma coisa podemos afirmar: será igual ao corpo de Jesus ressuscitado. E eu quero dizer que os discípulos, ao verem Jesus ressuscitado, diz o texto de Mateus 24, 36, que eles gritaram com medo, pensando que era um fantasma. Mas Jesus os tranquilizou, dizendo: porque estáis perturbados e porque sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos
e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E a seguir nós lemos, a partir do versículo 41 de Lucas 24, e não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, dando provas insofismáveis da sua ressurreição corporal. Mas houve um discípulo chamado Tomé que não creu. Quando os seus condiscípulos disseram: vimos o Senhor, mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. E disse a Tomé: Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão, põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Concluindo, prezado ouvinte, um dia deixaremos este mundo para habitarmos com Cristo. E se você ainda não tem a pátria celestial, por que não aceita Jesus Cristo nesta hora, neste momento, para que você possa dizer: eu sou um cidadão de uma pátria terrena e tenho uma cidade celestial cujo construtor é Deus.